Aleluia, podem tomar assento, aleluia, 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 bendito é o Senhor. O desejo do nosso coração é que o Senhor, aleluia, envolva pessoas, aleluia, com a graça, a unção dEle, mais uma vez nesta noite. Temos da parte de Deus uma palavra pastoral, compartilhamento com a noiva, né? Com a igreja. Louvado seja Deus. Pensando em avivamento, e aí o pregador ele entra em umas viagens, né? E depois de muitas viagens, eu pousei e falei, não, vamos com uma caminhada bem tentar ser um pouco didático e trazer alguns esclarecimentos, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós vamos nesses minutos, 20 minutos aí, falar disso aqui de forma muito pontual. Meus irmãos, existem níveis de relacionamento com Deus. Uma pessoa avivada, avivamento, uma pessoa avivada. Nós vamos pensar aqui em avivamento na particularidade. Louvado seja Deus. O que é uma pessoa avivada? Como que eu posso identificar uma pessoa avivada? E aí é para o autoexame. Em todo o tempo na casa do Senhor é autoexame. Nós sentamos para analisar alguém, para ao final julgar, mas quando nós olhamos no banco dos réus, somos nós quem está lá. Porque a Bíblia diz, examinai, pois o homem a si mesmo. Esse julgamento também não é para fazer brotar condenação, culpa, enfim, não. É para levar o indivíduo a sair daquela condição e avançar. Louvado seja Deus. Mas avivamento, de forma muito prática, fala de um nível elevado de relacionamento do homem com Deus. Então, a jornada com Deus, ela é marcada por níveis. Aí, eu fiz aqui um pequeno esboço, hoje pela manhã, e aí, quando eu pensava nesses níveis, me veio no coração, irmã Roberta, a questão lá do Ezequiel 37, que foi lido hoje, né? Os níveis, ali fala muito disso, dos níveis, não é? Quem está na margem, quem está a 1000 côvados, ou seja, 450 metros, presta atenção aqui, ainda mais assim que seremos tão breve aqui, vale muito a pena não desfocar. Aí tem aqueles que estão na margem, tem aqueles que estão a 1000 côvados, ou seja, 450 metros, mais 450, mais 450, e tem aqueles que estão nos últimos 450 metros. Né? São aqueles que perdem o domínio sobre a situação. Não é? Quem está na margem está seguro. Quem está a 450 metros já perdeu um pouquinho a estabilidade, mas ainda mantém estabilidade. Depois de 900 metros de distância, a água já no meio do corpo, saiu dos artelhos, está aqui no meio do corpo, está no lombo, louvado seja Deus, já começa a ter dificuldade, primeiro, já não tem mais noção de onde está pisando, aleluia. Depois, vai vendo os níveis, daí a pouco o indivíduo está com a água nos ombros, louvado seja Deus, aí já está difícil para andar, não é, senhor militar, bombeiro, bombeiro militar, Aí com a água aqui em cima já está difícil, Ela já tem um domínio ali, mas pelo menos você tem visão. Você pode ver o socorro, Ainda tem jeito de... Só que aí tem um nível mais avançado, Os últimos 450 metros é quando o indivíduo não tem mais condição de pisar na terra, já não sabe mais, e aí a água agora domina ele. E aí as correntezas que faz um movimento por baixo. Às vezes a gente olha a água, por cima está aquela mansidão, não é isso? Mas lá de baixo tem uma corrente forte. Quem está naquela última medida está num nível diferente. O que é ser uma pessoa avivada? Uma pessoa avivada é um nível de relacionamento em que ele não tem mais domínio sobre a situação. E ele não tem o domínio da situação porque lhe tiraram. Não é isso. Não, é porque o indivíduo abriu mão do domínio. Viu a diferença? Não é alguém que lhe é tirado o domínio, não é alguém que lhe é tirado a independência, não. É alguém que se submete, que abre mão do domínio da situação.
É maravilhoso você ter uma agenda que quem cuida dela é Deus. É maravilhoso você saber que cada chamada que tocar no seu celular está sob a direção de Deus. Tem pessoas que dizem, se eu ouvir uma mensagem de madrugada, eu acordo em desespero, eu infarto. Não, quem está nesse nível pode chegar a ligação a qualquer hora. Ele vai atender dizendo, alô, boa madrugada, em que posso ajudar? Não, mas está fora de hora, pode ser o pior, não interessa o que pode ser, o que interessa é que, como eu não tenho domínio, eu tenho a convicção de que o Senhor está no domínio, e seja o que for, Ele já tem o escape, Ele já tem o socorro, Ele já viu, já viveu, já dominou a situação. Então não dá para nós pensarmos que olha, eu tenho o Espírito de Deus. Tem, senão não estaria aqui. Eu tenho o Espírito de Deus, não resta dúvida, porque ninguém chega no templo, ninguém vem no lugar da adoração, se não for por uma movimentação do Espírito Santo. Ninguém dá um passo para adorar a Deus, se não for pelo Espírito Santo. Então todos temos o Espírito Santo, mas para esta noite, a proposta que a líder da CIB passou para nós, é que nós não deveríamos só falar desse caminho que nós temos como de iniciante. Não, avivamento é estar no nível mais elevado de relacionamento com o Espírito Santo. As filosofias já foram, as ideias estão sepultadas, e a mente agora é a mente de Cristo. O que flui na mente? Sabedoria dos céus. O que é que flui na mente do homem e da mulher avivada? Agora, a intrepidez de espírito, o conhecimento. O que é que flui na mente e no coração de quem é avivado? O controle emocional pleno. Desespero, nem pensar. Os furacões exteriores alcançar o interior desse homem, nunca. Ele passa pelo meio do furacão, mas o furacão não passa por ele, não passa nele. Hoje nós vamos cuidar dos irmãos, né? Muitas das vezes tem um furacão girando em torno dele e um furacão maior dentro dele. Aleluia. O que é isso? Vazio. Cabe um furacão dentro do homem, girando. O que é isso? Mas eu sou crente. Sim, tem o Espírito Santo? Tem. Mas avivamento é estar preenchido. O termo que nós estamos aqui cingido a ele para pregar nesta noite, a base é essa. Tudo o que aconteceu nos primeiros dias aqui de Atos, nós estamos aqui numa fase interessante, vamos arrematar com isso, mas qual é a base dos acontecimentos aqui? E Pedro, cheio do Espírito Santo. E os que estavam na oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Então não tinha espaço para o furacão girar dentro deles. Claro que o furacão estava por perto. Uma coisa é passar no meio do furacão, outra coisa é ter um furacão girando dentro. Uma geração marcada por transtornos na alma, sim ou não? Uma geração marcada por transtornos na alma. Pastor, não estou aqui, não tenho preconceito nenhum e sei que é um fato, eu estou aqui testificando. Mas o que trazem esses furacões a girarem tão facilmente dentro dessa geração? Porque há um espaço muito grande que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo invade o homem, enche o homem, a alma dele é equilibrada. Passa a ser equilibrada. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? É dar um passo adiante. Não é um passo de independência, é um passo de dependência. Não é um passo de liberdade, é um passo de entrega. Enquanto hoje o que se ensina em fora é domine-se, tenha autodomínio, tenha autodomínio, tenha autodomínio, nós estamos aqui no altar para dizer o seguinte: permita que o Espírito Santo exerça pleno domínio sobre a sua vida. Aleluia, bendito seja Deus, bendito seja Deus. Bendito seja Deus, aleluia, grande é o Senhor. Que história é essa? Do que lemos, o que lemos? Aqui nós vimos uma vedação. Eu vou deixar aqui, da parte de Deus, um caminho bíblico para aqueles que querem alcançar.
É desafiador, mas é perfeitamente possível. Nós estamos aqui com uma proposta em que o avivamento faz com que, requer que o homem, a mulher, enfrente duas situações, dois comandos, e ele reaja aos dois comandos de forma adversa. Fique tranquilo. De um lado, nós vamos ter o quê? Jesus dizendo: ide, faça, realize. Esse é um comando. E todos nós conhecemos isso aqui, ó. Todos sabem. Hoje de manhã, o evangelista Gisele ensinou sobre isso. O Senhor pregando e eu dizendo: não vai sobrar nada para minha noite. O Espírito de Deus, né? Mas mostrando o quê? Todos nós temos consciência do que nós devemos fazer. Por quê? Porque em todo o tempo nós estamos ouvindo o Senhor falando: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Mas há uma voz silenciosa que brada também conosco dia após dia, dizendo o seguinte: não fale o nome de Jesus em nenhuma circunstância. Tem uma voz, e essa voz é aliada com cicatrizes. Alguma pessoa já passou vergonha falando de Jesus. Em algum momento nós já passamos vergonha falando de Jesus. Fomos assim, envergonhados em algum ambiente. Em algum momento nós já fomos jogados para o escanteio. E nada de vitimismo aqui, são realidades. Por quê? Por sermos cristãos, por defendermos uma fé, por acreditarmos num céu. Essas coisas geram cicatrizes em nós. E tem muitas pessoas que, mesmo de um lado, uma voz bradando dia e noite, dizendo: anuncia-me, anuncia-me, seja minha testemunha, ao mesmo tempo que ele está ciente deste comando, ele se curva diante de um outro comando que diz: não faça isso, em nenhuma hipótese, senão você vai ficar envergonhado novamente. Não faça isso, em nenhuma hipótese, porque se você vai perder as amizades. Não faça isso, em nenhuma hipótese, porque você vai ser tido como quadrado. Não estou entendendo. É o mesmo texto. Açoitaram. Eles já tinham sido presos antes. Um anjo foi lá e soltou as cadeias. Eles continuaram pregando. Tudo isso é desencadeamento daquele coxo. Daquele coxo que levantou. Isso virou um problema sério para aqueles homens. Aleluia, bendito é o Senhor. Aí agora eles tinham sido presos. E lá da cadeia aparece um anjo e tira eles. E sabe o que eles fazem? Se eu sou preso em um ambiente, por ter cometido algo que foi tido como delito, e eu tenho a liberdade de sair da cadeia, qual é a primeira providência? Sair daquela jurisdição, sim ou não? O texto diz que eles saem, vão para o mesmo lugar, falar que Jesus é bom. Nós não prendemos esses homens? Sim, mas nós chegamos lá hoje de manhã, eles estavam soltos, e falando do mesmo assunto. Então traz eles aqui, vamos dar um jeito, vamos finalizar isso, porque eles não podem continuar falando. Aí chamaram eles no primeiro momento e disseram o seguinte: ei, vocês não podem mais falar. Aí Pedro, a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, diz assim: nós não vamos obedecer a vocês. As duas vozes, ó. Nós não vamos obedecer a vocês. Nós vamos obedecer à primeira voz. Importa obedecer a primeira voz. Todos nós aqui temos a convicção de que temos que ouvir a primeira e obedecer a primeira voz, que é: faça, se entregue, se lance, deixe as águas te dominar. Mas, na verdade, embora estejamos cientes deste primeiro comando, o que nós fazemos, na verdade, é obedecer ao segundo. Que é o que diz: não faça nenhuma hipótese, senão eu vou avivar a cicatriz. Olha o texto. Depois que prende, depois que ameaça, e Deus usa Gamaliel e diz: não mata não, não prende não, apenas dê não. Aí o que eles fazem? Então tá bom, Gamaliel, nós não vamos prender, não vamos matar, mas nós vamos deixar cicatrizes neles. Aí o texto que eles foram açoitados.
Não estou entendendo, pastor. O chicote usado aqui, ele era, né, o couro, as fitas de couro com pedaços de ossos amarrados na ponta. Qual era a finalidade desses pedaços de osso na ponta do chicote? Abrir a carne, rasgar o tecido e deixar, muitas das vezes, tem relatos que as vísceras, enquanto uma pessoa estava sendo açoitada, era possível ver as vísceras ali vivas, não é, movimentando, órgãos movimentando, tamanha era a abertura no corpo. Tem muitos relatos de que se viam, é como se pudesse ver um coração trabalhando ali nos seus últimos momentos. Bastava que 2 chicotes, dois açoites, duas chicotadas alcançassem o mesmo lugar, era suficiente para fazer uma abertura ao ponto de ver os órgãos. Tamanha era a crueldade. Então dizem, olha, vocês têm uma voz que diz que vocês têm que anunciar, mas nós vamos deixar uma cicatriz em vocês, e vocês vão ter essa cicatriz para seguir a partir de hoje a segunda voz, que é: não fale mais de Jesus para ninguém. Aí, meus irmãos, o texto diz que essa crueldade da segunda voz, que é para calar e silenciar os apóstolos, produz o quê? Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando. Passou a vergonha? Aleluia. Passou a vergonha no trabalho? Aleluia. Fui envergonhado por causa de Cristo. Glória a Deus. O Senhor me viu digno de passar um vexame por causa dele. Aleluia. Eu não sou gente comum. O Senhor achou digno que eu passasse uma vergonha por causa de Jesus. Sinal de avivamento na vida da pessoa. Perdeu as amizades todas. Por quê? Porque está fazendo a obra de Deus. Porque está anunciando Jesus. E agora, depressão profunda? Solidão profunda? Não. Jesus. Como era precioso, como foi precioso essas amizades. Mas eu estou muito feliz. Eu estou no ápice da minha felicidade, porque o Senhor viu em mim, o Senhor me achou digno de perder amizades para poder dedicar a tua obra. Eu não sou gente comum. O Senhor está me mudando de nível. E todas as vezes que eu olhar para a cicatriz, ou seja, todas as vezes que os ex-amigos passarem por ali dizendo: aquele é o que nós desprezamos, aquele é o que nós lançamos fora, a alma regozijar. Que nível que nós estamos de avivamento? Eu gosto de falar assim, eu imagino. Cadê meu filho Silas? Eu imagino, Silas, meu filho, eles assim saindo e um dizendo assim: ei, você está vendo meu rim? Ei, meu rim foi exposto pelo chicote, porque eu fiz a vontade de Deus. Aí o outro diz: não, rim não, mas tem alguma coisa mexendo aí dentro que eu estou vendo que eu não sei o nome. E o Senhor dizendo: ei, e o Espírito Santo dizendo: ei, eu tenho bálsamo. Você está no outro nível. Quem entra no outro nível, eu me responsabilizo pela vida dele. Ei, fica tranquilo, eu sou o Deus que lhe fiz. Eu tenho rim de sobra, eu tenho tecido de sobra, eu posso recompor, eu tenho condição de reconstruir e vou reconstruir tudo. O que é o chicote diante de mim? Aleluia. Aleluia, bendito é o Senhor. Não poderá ocupar muitos espaços. Por quê? Porque é servo do Deus Altíssimo. Ah, meu Deus, mas se eu não fosse cristão, se eu não estivesse nessa fase, se eu não estivesse pregando assim, se eu não estivesse anunciando, aquela cadeira seria minha. Não, olha a pessoa avivada. O Senhor achou digno de que eu não sentasse naquela cadeira para eu anunciar o teu nome. Aleluia, bendito seja Deus. Aquilo que traz doença e desistência na vida de muitos, o avivado regozija.
Eu tenho que vencer a primeira, submeter ao primeiro comando. Ide e pregai. Mas isso não me leva a ser um homem avivado. Eu tenho que dar esse passo. E ainda tem um óbice, ainda tem um obstáculo, ainda tem uma barreira, ainda tem um impedimento que tem que ser vencido também. Qual é? Uma voz que diz: não faça isso, porque senão eu vou te marcar negativamente. Vencer o primeiro. Está cheio de pessoas assim. Basta eu chamar aqui na frente. Quem é que quer fazer o ID de Jesus? Quem é que quer se submeter ao ID de Jesus? Não terei dificuldade de ter isso aqui cheio. Esse primeiro comando, ele é muito animador, ele é muito motivador, mas muitas pessoas já fizeram esse movimento muitas vezes, de dar esse primeiro passo, de ouvir alguém dizendo: vem para ser cheio, vem para ser cheio, e corre para frente, e recebe e chora. Mas não, nós temos que ser leais. Nós, enquanto pregadores, temos que ser leais para dizer o seguinte: o primeiro comando é: vinde para ser cheio, para falar. Mas isso vai ser dividido em duas etapas. Primeiro dá um passo adiante, e agora tem um obstáculo terrível, quase que intransponível para ser vencido. O que é? A segunda voz, que diz: se você fizer, você será marcado. Se você fizer, você perderá. Haverá percas sem medidas para aquele que está querendo ser cheio. Mas a Bíblia diz que o Senhor não deve nada a ninguém. Sai um montão de amigos, e daqui a pouco, aleluia, tem legião, aleluia, angelical, das luzes, dizendo: o que queres que eu faça? O Eterno me enviou para acampar em redor de você. O Eterno me enviou para acampar ao redor da sua tenda. O Eterno me enviou para acampar ao redor da sua parentela. Ah, mas eu perdi um amigo. Mas agora há uma miríade. Aleluia. Havia um profeta avivado. Um dia um dos filhos de Salomão, agora na ocasião rei, tenta enganar o profeta, e pede para a sua esposa ir lá, e toda descaracterizada, a rainha, e toda descaracterizada, para tentar tomar partido com o profeta, para saber se o senhor estava ou não estava numa determinada situação. Era a doença de um moço, de um filho do rei. Ela vai toda descaracterizada, coloca roupa simples, para poder chegar diante do rei, e mais do profeta. Mas qual era o detalhe? O profeta era cego. A bem da verdade, ela estava disfarçada para as outras pessoas não identificarem. Por quê? Porque o profeta era cego. Mas quando ela pisa diante do profeta, o profeta fala com ela, referindo-se a uma rainha. O que é isso? É porque quem está avivado pode até perder as vistas naturais. Poucos compreendem. São poucos, glória a Deus, porque poucos compreendem. Ela chega, está lá um homem cego e diz: ei, fulana de tal, ei, rainha, como assim? Quem é que está falando? Ei, eu não tenho vista natural, mas eu tenho os olhos que tudo vê. O avivado, ele tem que ter essa compreensão. O avivamento é isso. Agora, pastor, eu preciso ser cheio para viver isso? Não, eu preciso ter o meu coração voltado para viver essa fase, e aí eu sou cheio. O Espírito de Deus não vai encher ninguém para ele se tornar uma pessoa avivada. Ele, dentro do seu interior, de convicção, ele decide ser cheio. O Senhor sonda o coração dele, vê essa decisão, vê segurança no propósito, aí o Senhor enche. Eu falei que didaticamente mostraria o caminho para os que querem ser avivados. Ele sonda o meu coração e vê: esse aqui, irmã André, ele está disposto a passar vergonha, ele está disposto a ser lançado fora, ele está disposto a perder a promoção porque é cristão.
Ele está disposto. O Senhor tem que olhar isso dentro de nós e ver e confirmar. Esse aqui está disposto a ser abandonado pelo pai. Esse aqui está disposto a ser abandonado pela mãe. Esse aqui está disposto a ser lançado na caverna. O Senhor tem que primeiro sondar eu e você, e aí ver isso. Quando ele vê isso, aí ele enche. Mas tem muita gente dizendo: encha-me que eu vou fazer, encha-me. Aí o Senhor sonda todo dia e diz: não, você vai me negar. No primeiro açoite você me nega. Piadas porque é cristão. E se for pastor então? Ainda que seja um pastor trabalhador e o filho chegar no colégio e a turma diz assim: ei, está de tênis novo, com dinheiro da igreja. O que eu faço, pai? Fica firme, meu filho, você é avivado. Deixa eu falar, Deus sabe como esse tênis chegou no seu pé. Deus sabe. Pai, mas não aguento mais, está apertado demais lá na escola por causa do tênis novo. Fica firme, meu filho, Deus vai te honrar. Deus é contigo. E não precisa explicar não. Não precisa explicar não. Deus sabe como chegou o tênis. Aleluia. 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 Bendito é o Senhor. Bendito é Deus. O avivado, ele não tem dificuldade de submeter a primeira ordem que diz vai, e ele também não tem dificuldade de desobedecer a segunda ordem que diz: se você for, eu lhe prejudico. Ah, Senhor, agora eu fico alegre, porque eu sei que o Senhor viu em mim, aleluia, eu digno, aleluia, de transportar o Senhor na terra. Meu filho, fica animado, porque essa é a marca de que você não é gente comum. Eu vou na justiça, o que eu faço? Pai, faz alguma coisa, o Senhor tem acesso. Não, isso não é coisa de justiça, isso faz parte. Isso tem que fazer parte da sua jornada. Passar afrontas por causa de Jesus. Está disposto a ter feridas por causa de Jesus. Aleluia. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando. Pastor, não estou entendendo. Festejando. Pastor, não estou entendendo. Celebrando. Em alto nível de alegria. Por quê? Porque foram açoitados por amor a Cristo. Um pouquinho antes, pastor, por que eles chegaram nesse nível? Porque um pouquinho antes, depois que eles tinham sido amedrontados de todas as formas, eles se reuniram. Eu gostaria muito de consignar aí Atos 4, a partir do 29, nós vamos até o 31. Aleluia. Pastor, que nível? Por que eles chegaram nesse ponto? Aleluia, bendito é o Senhor. Estou caminhando para o fim. Avivamento. Avivamento não é brincadeira. Avivamento não é um querer. Avivamento não é um entusiasmo. Ser avivado é poder. Passar perto de uma pessoa extremamente perturbada de espírito, tido como louco, inclusive pela medicina. É claro que hoje o termo não é esse, mas alguém que perdeu o controle, não é? Perdeu a sanidade, né? E aí você ir lá, passar por perto, inocentemente, sem saber de nada que aquela pessoa está passando, e ele gritar para os familiares dizendo assim: ei, chama aquele homem lá de volta, aquele que passou aqui. Como assim? Por que você está falando normal? O que está acontecendo? Não, é depois que aquele homem passou aqui perto, meu sentido voltou. Eu sei quem eu sou, meu nome é fulano. Como assim? Depois que aquele homem que está indo lá passou aqui perto, voltou tudo.
Chama ele depressa, porque eu estou perdendo de novo. Eu estou esquecendo de novo quem eu sou. E alguém tem que lhe perseguir, dizendo: ei, corre aqui. Depois de X anos, sem saber quem era, depois que você passou por perto, ela voltou à sanidade. O que aconteceu antes para chegar nesse nível? E eu vou dizer de algumas coisas aqui nesses 3 minutos. Agora, pois, ó Senhor, depois de tanta pressão, da segunda voz dizendo: não faça, não faça. Obedecer a primeira voz é muito simples. Ide, vou, Senhor, estou pronto. A gente canta o hino, né, irmã Elza? Usa-me, né? Usa-me como farol e tal. O primeiro comando dá esse entusiasmo. Mas tem um segundo comando dizendo: não faça. Tem consequências. Quando o segundo comando partiu para cima deles, eles se reuniram. E depois de se reunirem e conversar, eles disseram: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Ué, Deus estava sendo ameaçado? Olha a inteligência aqui do avivado. Ei, toda essa provocação aí não é comigo, não. Depois das ameaças aí, concede aos teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Número 1, avivamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que estava provocando pânico no meio daquele povo? É porque mandaram buscar a ficha dos apóstolos, que falava tão fluentemente, com tanta autoridade e poder, e os sacerdotes, Anás, Caifás e os demais, tiveram lá o relato de que eles eram todos sem letras. Eles eram indoutos. O alvoroço é porque tinha lá um atestado fidedigno de que eram todos iletrados. Como podem falar com tanta ousadia? Primeira coisa que eles pediram: estão nos ameaçando aí. E essa ameaça é com o Senhor, não é conosco não. Nós estamos em obediência ao primeiro comando. E nós precisamos vencer o segundo. Nos dê ousadia para falar a tua palavra. É pedir mesmo. Assim como o Senhor fez nos dias de Isaías, que o Senhor tirou do seu altar uma brasa viva e tocou nos lábios dele. Ei, o Senhor pode fazer esse movimento de novo. Eis aqui a minha boca. Aleluia. Segue, por favor. Caminhando para o fim. Primeiro ousadia para falar a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar. É a mão do Senhor. E o movimento é a mão do Senhor para curar. Avivado. Dominado por Deus. Não é, as minhas mãos são movimentadas. Eu levo a mão até o indivíduo. Mas quem toca é o Senhor. Quem apalpa é o Senhor. Quem apalpa é o Senhor. Aleluia. A frequência que é transmitida é a do Senhor. E para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. Isso foi uma oração que eles fizeram. Eu quero ousadia para falar. Não é para aparecer, não é para ser importante, não é para ter destaque pessoal, é para falar a tua palavra, não é para falar das minhas ideias, não é para refletir a minha inteligência, não é para falar do que eu sei de filosofia, de sociologia, não é isso, de ideologias, não é isso, é para eu falar a tua palavra. Número 2, para que as mãos do Senhor, né, através das minhas mãos, possa tocar para curar e que aconteça sinais e prodígios. Aí o efeito. Vamos lá. O efeito. Leia comigo, já ficando de pé para nós orarmos. Tem uma versão que diz assim, numa linguagem bem direta, que diz assim, ó, o lugar se tremeu, houve um terremoto.
É a mesma coisa hoje. É o mesmo Deus hoje. Mas Ele encontra poucos. Ele encontra muitos que seguem, estão dispostos a viver o primeiro comando. Pastor, quais são as cicatrizes? O que diz não para mim hoje? Olha o tanto que isso aqui é sério. Eu termino aqui. O Senhor falou comigo, eu anotei. O que é que diz não para nós hoje? Se não tem mais ninguém pode me açoitar mais. Aqui no Brasil, alguém pode me açoitar porque eu sou crente? Então, pastor, o que me ameaça hoje que eu travo? Pergunte para mim. O que é que me ameaça que eu fico travado? A liberdade plena que você tem, que nós temos. Está tudo tranquilo. Eu posso ir, vir, fazer o que eu quero da minha vida. Comparecer aqui no domingo, ouvir um louvor maravilhoso, chorar um pouco e ir para casa. Mas talvez se estivéssemos na prisão, injustamente, talvez nós estaríamos mais dispostos ao avivamento. Não tem prisão no Brasil por ter uma fé. Vocês sabem disso. Eu estou dizendo. O que é o açoite de hoje? Qual é o açoite que me paralisa? Minha liberdade, que é plena. Qual é o açoite que hoje me ameaça? O meu conforto. Eu saí por aí pregando para as pessoas, até para ser xingado muitas das vezes. Se eu posso ficar no meu lar, no meu ambiente confortável, tranquilo, usufruindo de tudo quanto Deus tem me dado. Orei a Deus e falei, eu quero pescar, mas eu quero pescar muito. Ele fez um movimento e colocou 3 canoas para mim. Motor 25, motor 60, motor 18. Todas as canoas sofisticadas. E amigos à beça para me ajudar a pescar. Naquele ano eu não fui um dia no rio. Ele disse, eu quero ver. Eu quero ver. Canoa está aí. Os companheiros estão aí. Mas eu tenho uma obra para você realizar esse ano. Eu quero saber qual é o comando que você vai seguir. O ano que eu menos pesquei foi o ano que eu mais tive tralha para pescaria. O conforto, as coisas me impedem de ocupar com as coisas de Deus. Então o que é que me ameaça hoje? Abrir mão do conforto. É como um açoite na minha vida. O que é que me impede de ser cheio? Saúde. Está muito bem. Fiz exame. Como é que é o nome? Check-up. Deu tudo bom. Está maravilhoso. O doutor disse que eu tenho 47. O doutor disse que eu estou com 18 nos exames. Olha que tristeza. Olha o tipo de chicote que me ameaça hoje. Saúde. O que mais? Independência plena. Posso falar, posso participar de tudo. Não falta amigos, não falta dinheiro, plano de saúde do melhor. Nada contra essas coisas, está tudo bem. Eu não estou dizendo que não deve ter 3 canoas. Eu estou dizendo aqui que seja uma centena de canoas. Se a voz está dizendo vai ali, é ali que eu vou. E se for contrário, um caminho contrário à pescaria, mais prazer ainda de dizer o Senhor me viu em condições de querendo muito pescar. O Senhor acreditou que eu poderia ir para outro endereço fazer a tua obra. Eu entro em regozijo por isso. Aqueles homens do começo desta igreja não pararam diante do açoite do chicote literal e venceram a segunda voz. Eu e você paramos diante da segunda voz, não pelo chicote literal, mas pelas próprias bênçãos de Deus derramadas nas nossas vidas. É o fato de nós estarmos abençoados é que nos faz ficar na zona de conforto. E aí nós ficamos na margem. Quando muito com a água aqui, ó. Avivamento. Não ser mais dono de si. Já estou ministrando aqui a oração final. Avivamento, não ser dono de si. Não ter espaço para o eu. E isso não traz dores, porque o que ele pensa a meu respeito é muito mais elevado do que eu penso a meu respeito.
Avivada é poder ver a pessoa endemoniada em nível extremo e o demônio bradar na boca dele dizendo: não aproxime daquele pastor, não caminhe na direção dele, porque se você caminhar, nós somos obrigados a ir embora. Não caminhe, não caminhe, não caminhe. Derrubaram uma pessoa e a pessoa tem que ser trazida para diante daquele pastor, e eles seriam obrigados a ir embora sem nenhuma oração. É o inferno conhecer o indivíduo como sendo avivado. Quem são vocês? Porque Paulo nós conhecemos bem, Jesus nós sabemos bem quem é. Dois seres plenamente avivados. O próprio inferno conhecia. Ei, muda essa conversa. Por quê? Porque aquela irmã avivada está vindo para cá. Eu passo mal quando ela está perto. Eu não tenho coragem de falar uma palavra dessa, uma palavra torpe perto dela. Eu não dou conta de fazer uma brincadeira dessa perto dela. O que foi? Deixa de ser boba. Não, é alguma coisa dentro de mim. Não me permite ser profana perto dela. Você estava tão engraçada, você estava tão divertida, depois que fulana caminhou nessa direção, você travou. É porque ela tem algo diferente, que não dá para fazer esses gracejos perto dela. Meu Deus. Pode ser que tenha alguém que queira também vencer meu Deus, desobedecer o segundo comando. O primeiro comando, obedece-se. O segundo comando, desobedece. Aí torna-se avivado. Está desenhado. O primeiro comando diz sim. Segundo comando diz não. Aí está avivado. Aí alcança. Olha aqui, papai, para esta igreja. Olha para nós. Sem nenhum tipo de sensacionalismo. Sonda nossos corações hoje. Olha entre as crianças, aqueles que estão dispostos a dizer sim para o primeiro comando e não para o segundo, e avançar, e encha eles a partir de hoje. Meu Deus, olha o adolescente. Olha o adolescente que já pode dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. E após, ó Deus, inaugure hoje um tempo de enchimento da tua presença. Meu Deus, olha para o jovem hoje, que está disposto a dizer ao Senhor: eu não tenho por preciosa a minha vida, importa que o Senhor, aleluia, e encha, Deus. O Senhor sempre fez com poucos, mas muitos cheios, totalmente cheios. O Senhor nunca usou, papai, os da margem. O Senhor nunca contou com aqueles que ficam no meio do caminho. O Senhor chamou eles de morno. O Senhor sempre usou os poucos que estão dominados pelas águas, sabendo que sobre as águas há um dominador. Olha para os varões, olha para as mulheres, olhe para as mães. Meu Deus, quantas pessoas aqui estão que disseram sim para o primeiro comando, mas estão paradas diante do segundo. Meu Deus, que pessoas possam dizer não hoje, meu Deus e meu Pai, para o segundo comando que diz: não pregue, não anuncie, não se exponha. E o chicote que era para intimidar, as cicatrizes do chicote que eram para intimidar, que possa ser agora, a partir de hoje, aleluia, razões para júbilo. Porque nós não somos melhores do que o nosso Senhor. O servo nunca será melhor ou maior do que o seu Senhor. E o meu e o nosso Senhor, aleluia, quando venceu, compareceu com as cicatrizes. Sem sensacionalismo. Meu Deus, separe pessoas hoje. É o Senhor que sonda para ser cheio. Para ser cheio. Para ser cheio. Aleluia.
alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? E viver uma experiência de ser cheio. Ser cheio não tem relação nenhuma com o tempo de cristão. Você pode aceitar hoje e ser cheio hoje. Assim como tem pessoas batendo no peito e dizendo: eu já tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas hoje de manhã nós aprendemos na EBD que essas pessoas estão vivendo das cinzas, dizendo: já fui, já fiz, não tem fogo nenhum mais aceso, mas fica ainda com saudosismo, com amontoado de cinzas. Aprendemos isso hoje aqui de manhã. Foi muito desafiador. Mas você pode ser cheio hoje. Paulo foi o último dos apóstolos, o último a ser chamado, mas sem dúvida foi o mais cheio. Tem alguém? Aleluia. Papai do céu, obrigado por esta noite festiva. Obrigado pela demonstração do Senhor. Nos faça pensar. E o Senhor pode nos sondar logo adiante. E o desejo do nosso coração é que o Senhor mesmo nos ajude, ao sermos sondados, o Senhor encontrar predisposição para dizer não ao segundo comando, e a partir daí sermos cheios da Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo permaneçam com o povo de Deus, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, está consumado. Tetelestai. Aleluia. Aleluia.